Bom dia, queridos, graça e paz. Estamos aqui começando mais uma semana e junto com essa semana está começando o Maná Diário. Vou começar falando um pouquinho hoje sobre um caminho, ou o caminho da fé. Às vezes eu fico pensando nessa palavrinha tão pequena, né? E tão importante, né? Tão essencial. Será que nós sabemos de fato o que é a fé? Né? Nós vivemos num mundo assim onde as coisas é muito pelo palpável, é um evangelho muito místico, né? Apegado a amuleto, a tantas outras coisas. E às vezes nós, como cristãos, esquecemos ou não percebemos ou somos enganados ao respeito do quesito da fé, como se a fé fosse um acessório opcional, como de um carro quando você vai comprar e você escolhe se vai ter ar-condicionado ou não, se vai ter direção hidráulica ou não, enfim. Porém, a fé não é um acessório opcional. Primeiro, que a Bíblia diz que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus tenha fé. Nós não temos como nos relacionar com Deus sem fé, queridos, porque nunca ninguém viu Deus. Nem tampouco acreditar na salvação. A Bíblia diz, somos salvos pela graça mediante a fé, porque você não viu Jesus. Você não estava no dia da crucificação, do Calvário. Sendo assim, a importância da fé é muito além do que nós possamos imaginar. A fé, queridos, é a maneira, nós somos salvos pela graça, ou seja, não é por merecimento, mas é mediante a fé. Se você não tiver fé, você não é salvo. E é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus tenha fé. Então, quando vamos desenvolver um relacionamento com Deus, é importante que tenhamos fé. Caso contrário, tudo que nós estamos vivendo é uma religião. Se nós não desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus baseado em fé, é provável que nós criamos um Deus para nós. E não é difícil de criar um Deus, porque às vezes nós criamos um Deus dentro da nossa imaginação. Porém, queridos, o Deus verdadeiro não é um Deus que eu crio. Né? Porque tem gente que não criou um Deus, criou foi um Papai Noel. Tem gente que estabeleceu coisas sobre a sua vida. Deus é assim, Deus faz assim, Deus é dessa maneira. Queridos, esse é um Deus imaginário. Esse é um Deus que você pode ter criado. Qualquer pessoa, qualquer mente pode criar um Deus. Se eles criam filmes de terror, você imagina se não pode criar um Deus. Então é provável que muito daquilo que as pessoas creem em Deus, na verdade é um Deus que a sua mente, a sua linha imaginária, né, criou. Queridos, Deus se aproxima, nós nos aproximamos de Deus por fé. O nosso relacionamento com Deus, ele parte da fé. A salvação, ele parte da fé. Uma vida de vitória é uma vida de fé. Caso contrário, queridos, nós não estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Então, é necessário, é importante que entendamos isso. A fé não é algo opcional que eu tenho ou não tenho. Primeiro, se você diz que não tem, como é que você pode ser salvo? Né? Então, a Bíblia mostra aqui também em Lucas 18, versículo 8, na parte C do versículo, quando Jesus está ensinando sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, a parte C do versículo diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando Jesus voltar, parece, queridos, que a fé é algo que não vai ser tão fácil de se encontrar nos últimos dias. Né? Então, se nós não nos aproximamos de Deus por fé, porque muitas vezes o nosso culto é totalmente voltado ao emocional. Ou seja, se eu senti a presença, Deus estava. Se ele manifestou, se foi um mover no culto, ele estava. Se eu estava orando no meu devocional e eu senti a presença, ele estava. Quando na verdade não é isso. Querido, se nossa alma, se nossas emoções conseguir desfrutar sentimentalmente da presença de Deus, seria maravilhoso. Eu não questiono isso. Porém, queridos, não é todas as vezes que nós desfrutamos, nós sentimos a presença de Deus. E aí, como é que faz? Ele não estava? Mas ele não disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século? Ele não falou que viveria com a gente? Que nós não estaríamos sozinhos? Ele não falou que ele nos ouve? Peraí. Então, queridos, a verdade sobre a minha vida não é se eu estou sentindo que Deus está aqui nesse momento que eu estou falando, se eu estou arrepiando ou não. A questão não é se eu estou sentindo as coisas nesse momento que eu estou ministrando em cima. Não, a questão é eu creio que Deus está usando a minha vida. Você crê que é Deus que está falando com você? Caso contrário, queridos, não é fé. Então, o cristianismo, a vida cristã, ela precisa ser desenvolvida em fé, fundamentada em fé. E muitas vezes nós estamos fundamentando a nossa vida em duas coisas. Uma, no Deus que eu criei. É o Deus imaginário. E segundo, querido, nas minhas emoções. Se eu estou sentindo, ele está aqui. Se eu não estou sentindo, é assim, tem pessoas que sentem até esperando, tem pessoas até que estão esperando vontade de sentir de perdoar. Enquanto ela não sentir, ela não vai perdoar. Então, queridos, esse não é o evangelho, porque o verdadeiro evangelho, ele nasce, ele é vivido, ele é desenvolvido, sobretudo, por fé. Pense nisso, que Deus te abençoe
e até a próxima, em nome de Jesus.